Você que trouxe sua Bíblia e quer acompanhar conosco, seja ela em forma de aplicativo ou em forma de livro, livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Se você não trouxe uma Bíblia, seja ela em aplicativo ou em livro tradicional, você pode acompanhar na projeção, contanto que você acompanhe a gente, né? Siga a gente nessa leitura do livro de Atos, capítulo 28, versículos 1 até o 6. Graças a Deus. Como foi o final de semana de vocês? Cruz credo. Ainda bem que não foi assim muito. Quem foi bom, gente? Produtivo. Quem descansou? Amém. Pessoas bem trabalhadoras nessa igreja, né? Atos 28, capítulo 28, versículos 1 até o 6. Quem achou, diga amém. Quem está procurando bem perdido, diga misericórdia. Eita, Jesus, ajuda, Pai, vai. Tua graça, revela, Pai, onde é que está o livro. Atos. Passando os evangelhos, está Mateus, Marcos, Lucas, João, aí logo depois vem Atos. Diz assim: E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, ou seja, foram muito corteses. Porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, que são como se fossem gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Coloca a tua mão no teu coração. Pai, essa é a tua palavra que sempre nos direciona, que sempre nos conduz. O que eu te peço encarecidamente é que essa palavra possa falar ao nosso coração e tudo aquilo que nos causa preocupação, ansiedade, aflição, possa, em nome de Jesus, ser dissipado nessa manhã. Que nós possamos sair daqui com uma paz que excede todo entendimento, mas não é uma paz firmada em nada, uma paz firmada em uma certeza e em uma convicção daquilo que nós iremos ouvir, que o Senhor é e faz por nós, para nós e através de nós. Em tudo que acontecer aqui, dá glória ao teu santo e bendito nome. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Amém. Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para o que nós lemos acerca da vida, uma circunstância, né, que viveu o apóstolo Paulo. Mas antes de eu discorrer sobre essa circunstância pela qual passou, né, a qual atravessou o apóstolo Paulo, eu preciso que você entenda uma coisa que, de verdade, eu procuro todos os dias exercitar na minha vida e tem feito muita diferença. Eu via uma entrevista, meses atrás, de um rabino judeu, e esse rabino, ele tentava explicar para o entrevistador a visão que eles têm de Deus. E a visão que eles têm de Deus, na verdade, é uma visão que a gente deveria ter também. Porque a visão que eles têm de Deus é: Deus está acima, controlando tudo, então qualquer coisa que aconteça na minha vida, mesmo que aparentemente seja fora de ordem, controle ou organização, eu ainda assim não me permito desesperar, porque eu creio que tem um Deus que está acima de tudo. E pensar assim é muito legal. Porque sabe o que acontece? Quando as coisas saem do nosso controle e fogem um pouco da nossa alçada, a nossa primeira reação é sim o desespero. A gente fica pensando em um zilhão de coisas, como resolver, como fazer, quem procurar, quem pode ajudar, para quem ligar, a quem recorrer. A gente começa a se desesperar não encontrando soluções.
Ao passo que se você parar, respirar fundo e pensar, bom, se a minha vida está na mão de Deus, Deus está olhando para mim nesse momento. Por mais que eu não tenha colaborado para que isso acontecesse, ou mesmo que eu tenha colaborado, Deus ainda é Deus para reverter qualquer situação e trabalhar por mim. E o que quer que seja, é para o meu ensinamento, porque nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Nós vimos isso em uma pregação. Isso é a famosa psicologia positiva, né? As pessoas pensam sempre de maneira positiva acerca daquilo e, na verdade, essa psicologia positiva é o famoso viver de fé. Famoso viver de fé. Eu creio que, porque eu sei que, porque nada abala minha confiança em, eu espero no Senhor. Quem me entende aqui, diga amém. Aí você vê isso que envolveu o apóstolo Paulo, porque entendo o que eu vou dizer para você. Às vezes a Bíblia dá respostas para a gente claras. Às vezes você procura para Deus alguma coisa, você abre a Bíblia, ouve uma palavra e aquele versículo fala claramente, não, ou então sim, ou então vai, ou então te aquieta, ou então tu é doido. Né? Fala. Só que tem momentos que a Bíblia não fala assim claramente, mas através das circunstâncias que ela apresenta, Deus te responde. Você me entende? Uma situação que algum personagem bíblico viveu, a maneira como Deus orientou, tratou, conduziu esse conflito, muitas vezes é a resposta que nós precisamos para entender algumas situações da vida da gente. E aqui eu quero ler e ver com vocês umas situações que o apóstolo Paulo enfrentou. E nessas situações eu vou levantar 5 pontos que são muito, muito comuns na nossa vida, que em nome de Jesus você vai aprender isso e vai sair daqui em paz. Amém? Obrigado, Deus. Dá ânimo, Pai, para o teu povo. Você vai aprender, você vai sair daqui em paz e qualquer coisa que você enfrentar, seja hoje ou amanhã, você vai entender. Deus está, sim, comigo. Embora eu não veja, embora o meu coração esteja muito abalado, aflito, embora eu esteja sendo uma confusão de sentimentos, pensamentos e sensações, Deus está comigo. Amém, gente? Aqui a gente vê o apóstolo Paulo. Quem é esse homem? Muito conhecido, e ele é um dos principais autores do Novo Testamento, um dos principais. Paulo é nascido na Turquia e tornou-se cidadão romano e faleceu em Roma. É conhecido como o apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? São os educados? Não. Que não é gentio com L. Os gentios são as pessoas que não eram judias, né? É o povo como a gente. Quem não é judeu é gentio. Nós somos gentios porque não nascemos nessa cultura. Um dos mais influentes escritores do Novo Testamento. Porque, se você perceber, Paulo ele escrevia cartas para que essas cartas pudessem chegar até as igrejas. Essas cartas tinham conteúdo de exortar, ajudar e orientar. O pessoal não sabia muito bem como conviver entre pessoas, porque conviver entre pessoas é o maior desafio, gente. Lidar com gente é desafiador demais, porque o povo é chato. E as pessoas são cheias de manias. A gente tem que ter muito jogo de cintura para não criar conflito o tempo todo, sim ou não? Você sabe o que é. Tem que aprender a falar não, tem que aprender a falar sim, tem que aprender a se impor, tem que aprender a recuar, tem que aprender a ceder. Meu Deus, para lidar com uma pessoa você tem que ser tanta coisa. E lidar com pessoas é muito desafiador. E como eles não sabiam como lidar entre si, estavam enfrentando muitos problemas e dificuldade de relacionamento, às vezes servindo a Deus, às vezes sendo cristãos, quer ser cristão, como ser cristão, Paulo sempre enviava cartas que os orientavam. Ele foi o autor dessas cartas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Hebreus parte, né? Ninguém sabe o autor oficial de Hebreus. Alguns afirmam que foi ele, alguns dão a maior certeza que não, então não dá para afirmar. Mas o fato é que a grande maioria das cartas do Novo Testamento foi Paulo que escreveu, com essa intenção de orientar as pessoas. Né? Esse mesmo homem, gente, em um dado momento, em alguns momentos dessa caminhada dele com Cristo, ele foi preso. Aí tem coisas que não combinam na nossa cabeça com uma pessoa que é serva de Deus, né? Ah, mas é servo de Deus e passou por essa perda. Ah, mas é servo de Deus e isso não aconteceu. Ah, mas é servo de Deus e adoeceu. Ah, mas é servo de Deus e isso deu para trás. Ah, mas ele serve a Deus, está lá o tempo todo, é de Deus e isso não funcionou. Ah, a gente começa a se questionar muita coisa. Mas Paulo preso. Paulo que era um homem de Deus, servo de Deus, temente a Deus.
Como que pode assim simplesmente ser preso esse grande homem de Deus? Alguém já se perguntou isso quando olha para alguém? A pessoa é de Deus, serve a Deus com tanta fidelidade, passa cada loucura na vida, e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Não combina com essa pessoa ser de Deus e passar por isso, a gente não consegue assim assimilar muitas coisas. O que nós vimos no começo é o primeiro ponto que eu chamo a tua atenção hoje aqui. A primeira coisa que eu te peço em nome de Jesus, para você abrir os teus olhos e o teu coração é, perceba que tudo o que Deus faz, ou mesmo permite, tem um propósito. Tudo. Tudo o que Deus faz e ou permite tem um propósito. O que eu falei no primeiro slide, nada é por acaso quando servimos um Deus de propósitos. Nada é por acaso quando servimos um Deus de propósitos. Então, tudo o que Deus faz ou mesmo permite que aconteça, tem um propósito. Eu estou dizendo é tudo. Deus não é Deus que é surpreendido. Você pode ser surpreendido. Como que pode ser surpreendido alguém que já sabe o nosso futuro e o nosso amanhã? Não tem lógica. Você é surpreendido pelas pessoas, pelos acontecimentos, pelas perdas e pelos ganhos. Você é surpreendido. Mas Deus não é. Deus já sabe das coisas. Aí você fala, mas pastor, se ele sai, por que ele deixa? Meu irmão, aí você pergunta para ele. Mas eu quero muito saber, então eu vou orar para você morrer agora. Você chega no céu e tem um papo direto. Pronto. Tem coisas que a gente tem que viver de fé, não tem que questionar nem perguntar, tem que aceitar. Deus é verdade, estou contigo, não abra, amém. Eu tenho que entender que tudo que ele permite ou faz tem um propósito. Como assim, pastor? Pare e pensa comigo de maneira lógica. Sem a prisão ou as prisões de Paulo, ele não escreveria cartas para as igrejas, ele iria até as igrejas, sim ou não? Se não tivesse preso, o que ele ia fazer? Ele ia até lá, pegava um Uber, comprava uma passagem de decolar, ele ia até lá. Se não tivesse prisão nenhuma, ele ia até as igrejas, mas uma vez preso, ele não tinha como ir, então ele escrevia, e essas cartas auxiliaram eles no passado, mas não somente eles, elas nos auxiliam hoje, e muito. Se você quer entender, saber, eu tenho uma resposta de Deus, você corre na Bíblia, e muitas vezes você vai encontrar a resposta lá, ou todas, nas cartas que Paulo escreveu. Entenda, Deus tem o controle de tudo. Por que Paulo preso? Porque era necessário, senão nós não teríamos o que ler hoje. Quem me entende aqui, diga amém. Então começa logo a entender uma coisa na tua vida. Muitas respostas de oração e alinhamentos na nossa vida chegam através de desajustes. Muitas vezes, para Deus ajustar e alinhar algumas coisas, Ele precisa desajustar para mostrar onde você está, quem Ele é e quem é você. E isso é tão chato. Sim ou não? Não podia ser tranquilo, calmo, leve? Eu acho que podia. O problema é que a gente não entende. Parece que para a gente parar, Deus tem que parar a gente muitas vezes. Para nos dar uma noção de, sabe, de quem nós somos e quanto nós precisamos dEle. Então, muitas vezes, respostas de oração vêm para a gente através de alguns desajustes. Como eu vejo pessoas que, pastor, poxa, como é que pode? Eu estou orando tanto por isso, sabe? Eu oro para Deus abençoar minha vida financeira, eu sou desempregado. Eu não estou pedindo isso. Eu prefiro acreditar que Deus está trabalhando porque Ele sabe onde vai te levar. Tinha uma pessoa que ela estava numa situação bem, assim, presa em uma situação, e ela não queria que acontecesse alguma coisa lá, judicialmente falando, porque se acontecesse, ela ia perder o controle. Ela ficou desesperada, pastor, aconteceu o que eu mais temia. O quê? Aquela situação que eu estava de tudo tentando segurar, abarcar, controlar, aconteceu, e eu estou apavorada, eu estou sempre falando, mas você é tão tola. Eu pergunto, você não queria que acontecesse, e Deus também não queria que acontecesse? Ou era propósito de Deus que de fato isso acontecesse porque Ele tem algo melhor? Pastor, eu não sei, passou alguns tempos, Deus operou de uma forma tão linda que a justiça que ela tanto temia, inexplicavelmente, funcionou de maneira muito justa para com ela. Ela falou, pastor, não me sinto mais presa e refém daquilo para que as coisas pudessem ficar bem. Agora a justiça está comigo. E se porventura algo não acontece, eu tenho como recorrer porque eu tenho direito. Eu falei, minha irmã, Deus só queria te ver livre. E você querendo estar presa. Que a gente não consegue ver nada sobre amanhã. Alguns desajustes têm que acontecer
para ao final a gente ser ajustado. Quem me entende, diga amém. Então, quando vier essas coisas meio doidas na sua vida, sabe, umas notícias meio fora de hora, uma loucura, meu irmão, não perde tempo desesperado e ficando mais velho antes da hora. Sabe? Calma. Eu sei que pode ser desafiador, mas para, respira, medita. Senhor, eu sei que o Senhor está nesse negócio. Então, eu prefiro entregar na tua mão. Me dá paz, me dá tranquilidade, porque não é que eu esteja nervoso, Pai. Meu choro é de emoção, sabendo que tu tens o controle. Mentira. Eu sei que às vezes não dá, mas é uma questão de colocar isso em prática e procurar e preferir descansar no Senhor, porque Ele tem controle de todas as coisas. Amém? Entenderam o primeiro pancadão? Aí o que acontece? Paulo estava em Jerusalém, só que ele tinha que ser julgado, e como cidadão romano, ele pediu para ser julgado em Roma. Então começou todo o processo de transportá-lo até Roma, levá-lo até Roma, nessa viagem. E nas viagens de barco. Então agora começou o processo de transportar Paulo até Roma. Primeiramente foi utilizado um navio que chama navio Adramitino, que é de Adramita, uma cidade da Mísia, onde fica, tem a menor ideia. Só peguei informação. Mas em algum lugar do globo. Né? Essa Mísia e Adramita. Esse barco é caracterizado por ser um barco de menor porte, poucas velas. Eu sei que a viagem rolou, saindo lá de Jerusalém, rolou. Eles pararam nessa coisinha chamada aí Bons Portos. Está vendo onde a seta está apontando, Bons Portos? Se você quiser saber como é que foi toda a viagem, você lê Atos 27. Aí, depois de parar em alguns lugares, chegar em outros lugares, visitar umas pessoas, eles pararam em Bons Portos e trocaram de navio. Agora pegaram o navio da Alexandria, que iria para a Itália. Esse navio da Alexandria, que ia para a Itália, ele é caracterizado por ter muitas velas e se utilizar da força do vento para ser mais rápido. Então pegaram esse barco para ir até lá. Então era para sair de Bons Portos para chegar até Roma. Só que você está vendo esse círculo muito bem feito, com destreza, que fui eu que fiz. Tá? Onde a seta aponta. Nesse espaço entre Bons Portos e Malta, meu irmão, veio um vento chamado vento Euroaquilão. O que é esse vento? É o diabo disfarçado. Esse vento é o vento mais violento no Mediterrâneo e seria extremamente perigoso para um navio de grandes velas que facilmente poderia embarcar em tal tempestade. Esse vento, gente, e a situação que estava era mais ou menos essa. Tinha uma embarcação com 276 pessoas, totalmente à deriva, por dias. Eu, meu irmão, já tinha morrido no primeiro dia, porque eu tenho pavor de barco, pavor de velejar, pavor de catamarã, pavor de atravessar rio, pavor de ir para Alcântara, que eu fui uma vez, e se o meu Deus me permitir, nunca mais eu vou de lancha para lá. Chegou um ponto lá, dessa viagem de Paulo, que eu tenho para mim, que era o boqueirão. Porque o boqueirão é uma experiência com além. Alguém já passou pelo boqueirão indo para Alcântara? Você ficou cantando feliz e alegre? Meu irmão, quando começou, eu vi minha avó me chamar, vem meu neto, vem, foi horrível, horrível. Você imagina um barco cheio de gente, 276 pessoas, e Paulo no meio. Mas no meio daquela loucura, Deus falou com Paulo, em meu tufão, falando, Paulo, tranquilo, vai todo mundo chegar vivo lá. Vai ser bem punk, vai ser bem assustador, mas vai todo mundo chegar vivo lá. O que você faria? Sério, no meio da tempestade, Deus não para a tempestade, o vento não diminui, nem as ondas, nem o boqueirão se acalma. Ele só fala que você vai chegar e vai ficar tudo bem. O que você ia fazer? Sério, você ia ficar tranquilo? Ah, Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, tá ótimo. Então, tudo bem, gente, é só aguentar aqui o enjoo, viu? Que a gente vai ficar vivo. Eu não sei como, mas Deus falou, duvido. Deus não parou o vento,
não parou a água, não parou as ondas, mas falou que ninguém ia morrer. Então Paulo falou, Deus vai sustentar e vai guardar a gente. O fato é que ao final, todos chegaram vivos na ilha de Malta. Todo mundo. O navio se acabou todo. Uns chegaram nadando, uns segurando em pedaços de madeira, mas todo mundo chegou lá. O que eu quero chamar a tua atenção para o segundo ponto, eu peço que vocês leiam comigo o que eu coloquei bem aqui, destacado na Bíblia. Todo mundo junto, 1, 2, 3. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também um jejum já tinha passado, Paulo os alertava, dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Paulo sabia que não ia ser bom. Ele avisou, gente, cuidado. Gente, olha isso. Gente, olha aquilo. Gente, vamos ficar alerta. Gente, isso não é uma boa ideia. Vamos ficar. Esse navio é perigoso. Pode ser que aconteça alguma coisa. É melhor ir depois. É melhor em outra embarcação. É melhor não ir agora. Paulo os avisou para não prosseguir em viagem, mas não deram ouvidos a ele. Quero que você perceba que a teimosia de outros colocou todos em perigo e total risco de vida. Sabe aquelas pessoas que você convive e você avisa, e avisa, e avisa, mas a pessoa continua fazendo besteira, bobagem, quebrando a cabeça, e o que a pessoa faz prejudica ela e você também? Já passou por isso? Aquela famosa convivência com pessoas malas. Convivência com gente que dá dor de cabeça e trabalho. Você fala, você vê, você avisa. Seja parente, seja amigo, seja quem for. Você orienta essas pessoas. Só que elas não vêm, não te dão ouvidos, não te obedecem. Aí o que elas fazem, a maneira que elas vivem, acaba te prejudicando porque mexe com a tua saúde, com o teu emocional, com o teu bem-estar. Você não fica bem. Alguém já passou por isso, gente? Demais, isso é complicado. Aí o que a pessoa faz, põe em risco ela e você também. Mas preste atenção no que aconteceu, que exatamente por causa de Paulo, todos foram poupados naquele navio. Embora ele tivesse avisado, mas ninguém ouviu e continuou vivendo como quisesse viver, fazendo o que quisesse fazer, agindo como quisesse agir. Por causa dele, todo mundo teve a sua vida poupada. Meu segundo ponto que eu digo e libero essa palavra para você em nome de Jesus. Por sua causa, Deus tem sustentado a sua casa e nada mais sério até hoje aconteceu e não vai acontecer em nome de Jesus. Porque você ora, porque você clama, as pessoas não conhecem, as pessoas não entendem, as pessoas não te dão ouvidos e até podem sorrir de você. Estão assim vivendo uma vida toda torta e desenfreada, vivendo uma vida que emocionalmente é desgastante para elas, podem estar emocionalmente abaladas, podem ser pessoas infelizes. Mas pastor, o que é que eu faço? Ora por sua causa, coisa pior ainda não aconteceu e não vai acontecer. Por sua causa Deus tem guardado a tua casa. Por isso não para, não desiste, não deixa de orar, ora pelos teus familiares, ora pelos teus filhos, ora pelos teus amigos. O dia de amanhã ninguém sabe o que vai acontecer, o mundo é mau e os dias são perigosos, sim ou não? O que eu faço, pastor? Oro, Deus guarda, Deus protege, Deus livra. Por sua causa, Deus tem guardado muita gente e protegido muita gente. Você crê nisso? E a Bíblia fala: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros foram legais com a gente, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Pegaram, chamaram todo mundo, ficaram com pena, a lancha virou bem aqui, trouxeram paelhinha, ficaram com o maior dó do pessoal, fizeram uma fogueira para poder aquecer as pessoas. Paulo quis ajudar, ele pegou uns gravetos para poder juntar e colocar na fogueira. O que aconteceu? E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides ou de gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, se agarrou na mão dele. Ah, minha gente, que situação. Ele já tinha fugido do naufrágio. Parece que a morte está perseguindo, né? Eu lembro daquela história que a morte chegou para um cara e falou: olha, eu venho te buscar semana que vem. O cara, ai meu Deus, semana que vem. Rapaz, o cara foi, raspou o cabelo. Ficou careca lisinho.
deixou crescer um cavanhaque, mudou o estilo, mudou de roupa, estava lá. A morte, escuta, eu vim buscar o fulano, cadê? Ele, não está aqui. Não está não? Pois eu vou levar esse careca bem aí então, que eu vou. Parece que você foge da morte, a morte te persegue, né? Meu Deus, eu saí do naufrágio e agora eu vou morrer o quê? De picada de cobra? Que situação! Ele foi lá para ajudar, pegou uns gravetos, e nisso que ele pegou os gravetos, a víbora se agarrou na mão dele. Para você que não sabe, víboras tem uma essa bem aí, também conhecidas como sogras. Víbora, não, gente, misericórdia, a minha é um amor. Deus, minha sogra! O aparelho venenoso dessa família é considerado o mais eficiente de todos os répteis. Eles produzem principalmente veneno homotóxico, podendo por vezes ser neurotóxico, ou seja, em poucos minutos a pessoa vem à falência. Pastor, pois é, um dos piores males atacou Paulo, mas não destruiu ele. Consegue perceber? Então, nessa manhã, em nome de Jesus, entenda o que eu vou te falar. Quando Paulo foi picado pela víbora, a mão dele não inchou e o veneno também não matou ele. Confere? A mão não inchou e o veneno não matou. Mas o texto não fala ou não comenta que a picada da víbora não tenha doído. Deus não promete te livrar da dor da picada, mas sim do efeito do veneno. Em outras palavras, terceiro ponto, algumas situações vão doer, mas não vão te matar. Quem me entende aqui? Quem já passou por isso? Doeu com você agora. Pode ligar para a Pax, porque agora. Faz o café, compra o biscoito, porque hoje eu morro. Algumas situações vão doer, mas não vão te matar. Vocês querem tirar foto, é? Volta, alguma situação me demanda matar. Contar até 3. 1, 3. Algumas situações vão doer. E dói mesmo, gente. Mas não tem um Deus? Tem. Deus não está comigo? Tá. Então, no meio delas, Ele te protege. Algumas situações vão doer, mas não vão te matar. Porque, gente, algumas coisas doem. Nossa reação aqui não é isso, alguma coisa dói. Dói. Algumas coisas, em meio à adversidade, dói muito. Quem concorda comigo? E eu não estou falando somente da decepção que a adversidade traz, a humilhação que a adversidade traz, a exposição que a adversidade traz. Tem coisas que no meio da adversidade a gente entende e as pessoas não. O que você quer falar com isso, pastor? Olha o que a Bíblia fala. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: esse homem é carregado. Ele é homicida porque escapou do mar, mas a justiça não deixa viver. Você percebe que as pessoas julgam os acontecimentos da nossa adversidade. Está passando por isso? Olha, porque tem alguma coisa. Deus está pesando a mão. Cuidado, é carregado. Isso aí é pecador. Se não falam, apontam. Lá vai, ó. Você sabe que é assim? Quem? Gente, quem não sabe quando estão falando de você? Você não percebe? Você chega, as pessoas falam mais baixo. Você chega lá, de repente, você chega, ei! Que alegria do nada. Só porque eu cheguei. E falam que, se você passa por adversidades, elas começam a imaginar ou cogitar por que você está passando por isso, mas ninguém sabe o que você está passando. Sim ou não? Ninguém olhou para Paulo e pensou, olha, isso aí é um plano de Deus. Ou é uma oportunidade que Deus está dando de mostrar a glória dele na vida desse homem. Ou ninguém olhou para Paulo e falou, olha, ele é de Deus, é uma pessoa de Deus, isso aí vai passar e Deus vai se revelar a ninguém. Ninguém olhou isso e falou. Ninguém olhou por um lado bom. Ninguém olhou como alguém, ninguém vai olhar você vindo na igreja, servindo a Deus e passando por um pancadão. Isso aí é por quê? É porque vive na igreja, entopa a crença.
ora muito, e passa por isso, olha, é falta de Deus. Isso arrasa com a gente. Entende que algumas pessoas não querem saber o porquê das coisas que acontecem na vida da gente. Elas só querem julgar o que está acontecendo e ter assunto para compartilhar. Elas querem ter o que falar. Porque falar sobre você chama a atenção dos outros. Você é famoso. Blogueirinho. Então as pessoas querem saber o que está acontecendo para poder falar coisas de você. Pastor, o que é isso? É a famosa o quê? Fofoca. Famosa fofoca. O que é fofoca, pastor? Gente, fofoca consiste em falar assuntos sobre uma pessoa para outra ou outras, sendo que esta, o alvo da conversa, seria o maior interessado em saber. Você quer falar alguma coisa? Procura a pessoa de quem você está falando e fala logo na cara dela. Não é melhor assim? Sim ou não? Agora pare e pense, por que a fofoca existe? Porque o diabo é ruim? Não. Por que a fofoca existe? Por quê? Pensou já? Por que a fofoca existe? Porque tem gente que ouça. Só por isso. Se alguém chegar para você, quiser falar de alguém, e você cortar logo, não vai existir fofoca. O problema é que é legal saber da vida dos outros. Menino, eu vou te contar para a gente orar por essa pessoa. Porque ela precisa de oração. Então vai orar na sua casa, você por ela. Quando você para ouvir, você dá margem à fofoca. Então se alguém chegar para você para falar qualquer coisa de alguém, procura a pessoa e fala logo para ela. Porque eu saber, eu vou estar colaborando com esse mal. Olha, se você conhece alguém que fala muito dos outros? Sempre. Meu irmão, tenha sempre um filhote desse animal à disposição, porque esse é o melhor presente para o fofoqueiro. O melhor presente para o fofoqueiro é um gato. Por quê, pastor? São 7 vidas para ele cuidar. E deixar dos outros é a sua. Simples. Eu vou te dar um gato, fofoqueiro, para tu cuidar das 7 vidas dele. Porque a verdade é que, segundo diz aquele livro famoso, que até eu me esqueci, acho que vai aparecer a referência, inclusive. 1000 se meterão na sua vida, 10.000 nas suas escolhas, mas só você pagará as suas contas. 1 Bruno 2,7. Digo para você, vai dar ouvido para esse povo, vai perder tua paz, Gente, entenda uma coisa, os conflitos que as pessoas passam, a gente não sabe, mas só elas sabem que estão vivendo, sim ou não? Seja gentil. Cada pessoa que você conhece está lutando uma batalha sobre a qual você não sabe nada a respeito. Seja gentil, porque você vai precisar dessa gentileza das pessoas também. Então, ao invés de você ficar desgastado e de repente falando e tentando conjecturar, imaginar ou julgar o que está acontecendo, só seja gentil, que é tudo que essa pessoa precisa. Ajuda e compreensão. E pastor, quando começarem a falar, quando começarem a discutir, e eu estou vendo que as pessoas estão de repente citando, levantando, pontuando questões que eu estou enfrentando, que só eu sei o que eu estou passando, isso me dói, isso me machuca, a vontade que dá é de ir atrás, sim ou não? Vem cá, não, fala na minha cara, fala na minha cara. Vem. É a vontade que dá. Sabe o que aconteceu? Nessa circunstância, Paulo silenciou diante dos comentários. Paulo não falou nada, porque Deus é o nosso juiz e Jesus Cristo é o nosso advogado. Então, o quinto e último ponto é: silencia e deixa Jesus revelar quem você é, e você não precisa dar satisfações. Não tem que ir atrás de ninguém, não, justificar-se. Jesus é que vai mostrar quem é você diante de todas. Jesus vai te honrar. Jesus vai te honrar. Porque a Bíblia fala, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. Mudaram a visão acerca dele. Mudaram a concepção acerca dele. Porque ele falou alguma coisa? Porque Deus o justificou. Quem me entende aqui, diga amém. Seja gentil e não deixe o mundo te fazer o mal-humorado. Nem deixe a dor te fazer odiar.
e não deixa a amargura roubar a sua doçura. Meus irmãos, Jesus sabe o que está fazendo por você, com você e em você. Quem crê nisso, diga amém. E eu nem sei o que você está passando, mas eu digo, Jesus sabe tudo o que está acontecendo, de que está fora de lugar, com você, familiarmente falando, emocionalmente falando, fisicamente falando, sentimentalmente falando, financeiramente falando, espiritualmente falando, sabe-se lá o quê? Jesus sabe. Às vezes Deus permite que algumas situações saiam do controle para mostrar que Ele é quem está no controle da sua vida. Quem entende isso, diga amém. Se você entende, agora vive para ter uma vida menos pesada e menos carregada, em nome de Jesus. Procure ter paz. Deus não perdeu o controle e Deus não é surpreendido nunca, jamais. Thalita, é possível a gente tentar colocar o que nós vimos na quinta-feira? Eu sei que vocês já viram quinta-feira, mas eu acho, como alguns não estiveram aqui, eu vou passar a tarde também. Eu achei muito legal a colocação dessa, acho que era psicóloga neurocientista, sobre o que a oração desencadeia e desenvolve em nós. Porque a gente vai agora orar, a gente vai orar pelo quê? Olha para mim, eu vou querer que a gente ore por duas coisas nessa manhã. Uma, todos nós vamos orar pela nossa família. Porque pela nossa oração, muita gente é alcançada, tocada, liberta e curada. Quem crê nisso, diga amém. Eu creio nisso, então faça isso. Ore pelas pessoas que são importantes para você, que têm um peso na sua vida, que significam alguma coisa para você. Ore, mas ore com muita fé por elas nessa manhã. Porque quem sabe ainda hoje, nessa manhã, Deus não vai abrir os olhos e tocar no coração delas, as coisas podem mudar. Eu creio no Deus que eu sirvo, que Ele tem poder para fazer isso. Alguém comigo? E a segunda coisa é orar pelas pessoas, a nossa família, e orar pelas situações que nós enfrentamos sem nenhuma compreensão. Não dá para entender por que isso é comigo, ou por que eu tenho que passar. Eu tenho que passar por isso. É necessário mesmo? Meu irmão, eu não sei dizer se é ou não. Só digo, enfrenta e passa, porque eu te garanto que sozinho você não está. Sempre tem um propósito muito maior do que muitas vezes enxergamos. Uhum. As pessoas muitas vezes consideram que a oração é simplesmente uma forma de nós nos colocarmos na posição de seres humanos inferiores, prestando homenagem e reconhecendo que existe um Deus superior. Mas a oração, isso está provado cientificamente, que ela atua em uma região do nosso cérebro, que é o sistema límbico, especificamente na região mesolímbica, e ali ela faz com que libere substâncias muito importantes que trazem para nós um senso de pertencimento, um senso de melhora a nossa autoestima e faz com que nós sintamos uma sensação de bem-estar muito grande. Isso é comprovado cientificamente. Estar em oração, e esta é a proposta da oração, é abrir o nosso coração como se abre a um melhor amigo. Uhum. E quando nós vamos a uma sessão terapêutica, o que nós queremos? Contar o que vai no nosso coração, na certeza de que alguém que está ali para nos ouvir, vai não somente nos ouvir, mas também nos indicar um caminho melhor para seguir. Uhum. Uma nova forma de pensar, de lidar com os nossos problemas. Quando abrimos o nosso coração para Deus, é exatamente isso que está acontecendo. E eu posso dizer isso como estudiosa do assunto, mas principalmente como cristã, e digo isso com muita certeza, que não existe melhor psicoterapia do mundo do que a oração. Porque quando eu ajoelho diante de Deus, eu estou dizendo assim, Senhor, eu tenho as minhas fragilidades e acredito que o Senhor pode resolver todas elas. E Ele pode resolver. Amém. E quantos nós conhecemos que têm as suas vidas resolvidas ou têm pelo menos encontrado esperança a partir da oração? E por isso que também Isaías diz que a oração não pode ser uma vã repetição. Porque quando estamos só repetindo, nós não estamos refletindo. Não estamos colocando diante de Deus a angústia ou as alegrias daquele dia, daquele momento. Não estamos sendo autênticos. Então, oração é isso, e é por isso que funciona com família, é por isso que funciona entre somente mim e Deus. É colocar o que sinto, é colocar as minhas fragilidades e também colocar os meus progressos diante de alguém que pode me ouvir, que pode aplaudir e que pode me ajudar. Oração é isso. Por isso que agora a gente vai, pela nossa família, saber que tem alguém que ouve, que por compaixão e misericórdia vai lá onde essas pessoas estão, pela nossa oração. Porque algumas delas nem creem, nem sabem
mas Ele sabe. E para honrar a tua fé, Ele trabalha. Você crê nisso? Então fique em pé no teu lugar. Quero agradecer ao Renard que me mandou esse vídeo. Renard, obrigado. Foi um vídeo que muito colaborou. Que Deus te abençoe. Feche teus olhos. E não imagina que o que você vai falar vai ficar preso aqui nessa sala de hotel que é uma igreja. Não, não vai. Porque essas palavras vão passar por esse teto, vão passar do último andar desse prédio. E essas palavras vão chegar e atravessar as nuvens, atravessar o primeiro céu. E essas palavras vão chegar até um trono, onde alguém está sentado, regendo todas as coisas. E Ele vai ouvir a tua voz. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Porque aquele que controla todas as coisas vai ouvir a tua voz, olhar para o teu coração e estender a mão dele de maneira misericordiosa por você. Isso é muito poderoso. Então aproveita esse momento para primeiramente colocar e apresentar para Deus tua família, que de repente tem pessoas que podem não conviver na mesma casa que você, mas são famílias assim, estão um pouquinho meio que trilhando um outro caminho. Alguns amigos são família, porque alguns amigos são irmãos que Deus te deu. E eles não estão muito bem. E você sabe disso, que eles não estão muito bem. Você ora, coloca para Deus. Porque por causa de Paulo, 276 pessoas foram poupadas. Tem uma família toda esperando pela tua oração. E não duvida que essa oração pode mudar o curso da vida dessas pessoas. Algumas delas estão passando por essas situações de adversidade que não são compreendidas. Mas Deus sabe o porquê. Ninguém vai morrer. Vai todo mundo chegar vivo aonde tem que chegar. Mas uma diferença bem melhor do que antes. Senhor, eu quero, juntamente com cada pessoa que viu aqui nessa manhã, te apresentar o nosso bem mais precioso, que não tem dinheiro no mundo que se compare a esse bem que se chama família. Pessoas que apresentam os seus filhos e filhas, alguns os irmãos, as irmãs, alguns os pais e as mães, alguns os maridos e as esposas, alguns colegas, amigos, pessoas próximas que ocuparam um lugar importante nos corações. Nós oramos por elas porque nós as queremos bem e nós cremos que pela nossa oração, nós cremos muito que pela nossa oração muita coisa boa vai acontecer com essas pessoas, não importa quem elas sejam, como estejam ou aonde estejam. Isso é muito além de pensar positivo. Isso é colocar a nossa fé para funcionar. O que nós vivemos é de fé. Então visita as pessoas da nossa casa. Aquele que precisa de uma libertação, leva uma libertação. Aquele que precisa abrir os olhos, abre os olhos. Aquele que precisa de uma cura, traz uma cura. Aquele que precisa, Deus, de uma ressignificação, trabalhe através dessa circunstância que o Senhor tem permitido. Trabalhe usando isso para que essa pessoa possa acordar, despertar e abrir os olhos. Eu te peço isso, por favor. Eu oro e entrego nas tuas mãos cada família aqui apresentada e representada por alguém. Assim como eu te apresento, Deus, essas situações que são situações que tiram e mexem e bagunçam a nossa mente, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Situações, Deus, que às vezes nos fazem entristecer e diminuem muito a nossa fé. E o pior é ouvir pessoas e ver pessoas nos olhando diferente por causa daquilo que nós estamos vivendo. Elas não entendem o que estamos passando.
Por isso eu te peço agora em oração por cada pessoa que de repente está passando isso. Deus, pela tua infinita graça e misericórdia, sustenta, ampara e fortalece. Nós não te pedimos para não passar por isso, nós te pedimos para ter força para atravessar tudo isso e chegarmos do lado de lá melhores, porque isso vai nos fazer e vai nos tornar pessoas melhores, vai nos dar mais paciência, entendimento, compreensão e temor do Senhor. Então fortalece cada pessoa, fortalece cada homem, fortalece cada mulher, fortalece cada pai, fortalece cada mãe, cada esposo, cada esposa, cada filho, cada filha, cada amigo, cada parente. Fortalece pelo teu poder, trabalha para a tua glória, e que a nossa fé possa ser a nossa âncora que nos sustenta, e que muito em breve nós possamos ver grandes coisas do Senhor em nós, por nós e através de nós acontecendo em nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, naquilo que o Senhor confiar nas nossas mãos. Faz isso para a tua glória, no nome de Jesus. E quem crê nisso, diga amém. Coloca a mão no teu coração, fala: Senhor, obrigado porque o Senhor existe. E me perdoa, porque muitas vezes eu esqueço disso e quero tomar frente e sou dominado pelo medo, pela incerteza, pela preocupação, pela angústia. Meu Deus, me ajuda, abre os meus olhos e me faz entender que eu sirvo um Deus de verdade, que nunca é surpreendido, mas que tem um controle de todas as coisas. Aumenta a minha fé, a minha esperança, e que eu saia daqui nessa manhã transbordando de paz, firmado em uma certeza e em uma convicção: Deus cuida de mim. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Não senta sem pelo menos 3 pessoas abraçar e falar: Deus cuide de você. Graças a Deus.